Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, eu vou falar a respeito agora de distúrbios ácido-básicos. Só para começar a pincelar, eu não vou adentrar em detalhes de técnica de coleta de gasometria, né? Mas veja que a gasometria arterial é o grande parâmetro que a gente tem na prática para fazer uma análise de troca gasosa, de ventilação e de status ácido-básico do paciente. É uma ferramenta excelente porque ela te dá respostas rápidas a respeito da saúde. Do ponto de vista prático, a gente, em geral, faz a coleta em sítio arterial radial, por vezes em paciente grave também femoral, usado com frequência, e alguns outros sítios também seriam possíveis, como braquial e pedioso. Alguns pontos de atenção que vale a pena lembrar assim, com ênfase é que a análise da amostra precisa ser realizada de forma rápida. Tá? Então a gente tem erros analíticos se isso demorar para ser entregue ao laboratório. Lembrar que o sangue é um tecido vivo, então as reações metabólicas elas continuam ocorrendo, pode ter consumo de oxigênio. Então, em 20 minutos, no máximo, ela precisa estar sendo analisada no laboratório. Caso a logística for muito ruim, tudo você precisa colocar essa amostra em gelo e aí você teria até 2 horas para fazer a análise. Outro ponto que é um erro frequente é o excesso de heparina na seringa que você vai fazer a coleta. Então é preciso heparina sim, claro, mas não em excesso. Então uma quantidade boa de sangue para uma coleta de gasometria arterial é 1 ml, não precisa muito mais que isso. E o pessoal às vezes coloca um excesso de heparinas. Você tem algumas seringas que já são heparinizadas, então ok, perfeito. Mas se você for colocar, então é o suficiente só para molhar a parede da seringa praticamente. Então 0,05 ml para 1 ml de sangue. E outro ponto também é o tempo que você tem entre a sua intervenção no paciente e a coleta para que então seja confiável a sua análise. Você precisa aí de dar um tempo para o paciente de 10 a 30 minutos depois da sua intervenção, ou seja, depois da intubação ou depois que você fez uma mudança no parâmetro da ventilação mecânica. Sobre indicações da gasometria. Tá? Então, só para citar alguns aqui, veja que todo paciente grave ele vai, via de regra, precisar de uma gasometria, provavelmente arterial, mas pelo menos venosa. Então ela vai estar bem indicada em diversos distúrbios respiratórios, sobretudo quando é agudo e grave, distúrbios metabólicos, suspeita de intoxicação exógena, pacientes com rebaixamento da consciência, com instabilidade hemodinâmica e aqueles com certeza que foram submetidos à intubação orotraqueal. Veja, quando você quer enxergar troca gasosa, oximetria, você precisa ventilação, você precisa da gasometria arterial. Se você está querendo apenas observar a questão metabólica do paciente, por exemplo, paciente com cetoacidose diabética pura, não estar desaturando, enfim, é o suficiente uma gasometria venosa. A diferença entre os parâmetros da arterial e venosa são mínimas, mas existem. Sobre a questão dos valores de referência da gasometria, são importantes? São muito. Tá? Então eu recomendo que saiba isso aqui de cor, tanto para a prática quanto para a prova. São conhecimentos muito básicos e que você precisa ter na ponta da língua. Então, o PCO2 normal, isso pode ter variação conforme a referência, tá? Para isso aqui é um norte. Então, o PCO2, 35 a 45, pH de 7,35 a 7,45, BIC normal, 22 a 26, PAzinho O2, 80 a 100, Base Excess, mais 3 a menos 3, saturação de O2 em geral, maior que 92%. E a albumina, como eu vou explicar para vocês, ela pode ser também incorporada, deve ser incorporada quando você vai fazer uma análise completa do seu distúrbio ácido básico. E aí agora entrando em conceitos de nomenclatura e conceitos básicos. Veja, o pH, então, ele é muito bem controlado entre 7,35 e 7,45. Você tem uma redução menor que 7,35, por definição, você tem acidemia. Se o pH está maior que 7,45, por definição, você tem alcalemia. Não confunda com acidose. A acidose é um processo que reduz o pH. Então, é um processo que leva à acidemia. Então, você tem, em geral, via de regra, queda de BIC,
bicarbonato, ou aumento de PCO2. E na alcalose é um processo que aumenta o pH, ou por aumento de BIC ou por queda de PCO2. Você tem uma famosa equação que é de Henderson-Hasselbalch, que disserta a respeito dessa relação do pH, do bicarbonato e do PCO2. Você precisa entender de log e saber essa equação para cuidar bem do seu paciente? Não, não precisa. Você precisa entender só o racional por detrás. Então, o pH ele é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao PCO2. Pronto, basta isso. Veja que aqui a gente tem o principal sistema tampão do organismo, que é essa reação de dissociação do ácido carbônico. Então é super importante a participação do bicarbonato, que capta o próton H+, quando em excesso desloca a reação para a direita, produzindo mais ácido carbônico, depois água e CO2, e da mesma forma essa reação ela pode ser deslocada, conforme a necessidade, para a esquerda, sempre com o objetivo de resistir às mudanças do pH. E quem que vai participar junto na tríade de controle do pH? O rim, em relação ao bicarbonato, e o pulmão, em relação ao CO2. Então veja como é que vai funcionar. O pulmão ele controla os níveis de PaCO2, que é um ácido, certo? Então o ácido volátil, a gente consegue se livrar desse ácido volátil aumentando a ventilação. E da mesma forma, o rim vai lidar com o bicarbonato. Então, o rim ele tem capacidade de absorver mais bicarbonato no filtrado. Da mesma forma, também capacidade de excretar mais ácido de diversas formas, seja por ácido fosfórico, ácido sulfúrico e produzindo mais amônia, que se liga ao H+, levando à produção de amônio e aí possibilitando a excreção. Outro conceito clássico bastante importante é a questão do anion gap. Tá? Então é super importante lembrar do que significa. Né? O organismo basicamente ele tem uma eletroneutralidade, um equilíbrio eletroquímico, o que significa que o total de cargas positivas, ou seja, cátions, precisa ser igual ao total de cargas negativas, que são os ânions. Quem é o principal cátion do organismo? O sódio. Quem são os principais ânions do organismo? O cloro, o bicarbonato e aquilo que a gente chama de anion gap. Isso não é algo que existe realmente, simplesmente é chamado de... Por quê? São os ânions que a gente não mede com frequência, não coloca lá porque daria muito trabalho, porque é caro, porque perde tempo. Então, alguns ânions a gente agrega e chama de anion gap. Como é que é dada a fórmula? Então, o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas, simples assim. Então, jogou para cá, anion gap é igual a sódio menos cloreto mais BIC. Então, o valor de normalidade do anion gap é de 8 a 12, podendo variar conforme a referência. Então, aqui está o exemplo de uma distribuição normal, as cargas positivas, principalmente o sódio, contra as cargas negativas e a distribuição do cloreto, do BIC e do anion gap. Veja que numa acidose metabólica com o anion gap elevado, a gente tem então um cloreto ainda normal, portanto, é uma acidose metabólica com anion gap elevado, ela é normoclorêmica. Você tem uma redução do bicarbonato e um aumento do anion gap. E na acidose metabólica com anion gap normal, você tem também uma redução do bicarbonato e um aumento do cloreto. Então veja que é uma acidose metabólica hiperclorêmica também, é outro nome que a gente poderia dar para esse perfil de acidose. E então você teve também uma redução de cargas negativas e uma compensação com o aumento do cloreto. Então quem corre atrás desse processo é o rim para aumentar a absorção de cloreto e levar a um equilíbrio eletroquímico. Então, só comentando aqui com vocês, na acidose metabólica com anion gap elevado, você tem um acúmulo de novos ânions, que são derivados da associação de um ácido. Portanto, ela também é chamada de normoclorêmica. Quem são os principais ânions que a gente não mede? A albumina, então ela é uma grande constituinte do anion gap, porque é uma macromolécula polianiônica, que eu vou comentar. O fosfato, sulfato, por exemplo, acetoacetato, lactato, salicilato, exógeno. Então tem um monte de ânions que podem estar compondo esse anion gap. E na acidose com anion gap normal, isso aqui é só o apelido americano, Hagma e Nagma. Hagma é high anion gap, metabolic acidosis, e aqui é normal anion gap, metabolic acidosis.
As principais causas são as acidoses tubulares renais e a perda fecal de bicarbonato. É a principal causa aí na prática. E elas são chamadas, então, portanto, de hiperclorêmicas. Tá? Então, não tem um acúmulo de um novo ânion derivado de uma dissociação de um ácido. E aí quem vai fazer essa retenção vai ser o rim, a retenção de cloreto. Então, lembrar a importância da albumina dentro do anion gap, certo? Ela é, então, uma macromolécula rica em cargas negativas, um polyanion, na verdade, e, portanto, ela participa do anion gap, e então as variações da albumina têm impacto no valor do anion gap. Portanto, se você tem menos albumina, você tem um anion gap menor, se você tem mais albumina, você tem um anion gap maior. Então, quando você vai fazer o seu cálculo do anion gap, você precisa corrigir o valor em casos de alterações da albumina. Então, você coloca aí como um valor médio de 4,5 de albumina. Então, para cada redução de 1 grama desse valor médio, você precisa somar 2,5 no seu anion gap. Portanto, na hora que você termina seu cálculo, você inclui essa correção para que você tenha o valor fidedigno real. Falando agora um pouquinho sobre os distúrbios simples e as respostas compensatórias esperadas. Basicamente, de forma simplificada, a gente tem somente 4 distúrbios simples: a acidose metabólica, que se traduz por redução de MIC, a acidose respiratória, que se traduz pela retenção de CO2, a alcalose metabólica, que se traduz por elevação de bicarbonato, e a alcalose respiratória, que se traduz por redução do CO2. Então veja, por definição, um distúrbio simples ele vai ser um desses 4 distúrbios aqui com a resposta compensatória esperada adequada. Esse aqui é um gráfico muito bonito que mostra então como se distribui as diferentes distúrbios simples e as suas respostas esperadas. Né? Então, as suas respostas compensatórias. Veja que aqui o paciente se encontra num perfil de normalidade, olha, um pH aqui na abscissa, um pH, na ordenada aqui à esquerda o bicarbonato, aqui na ordenada à direita, essas linhas que cruzam são o PCO2, olha que bonito. Então, veja, normalidade aqui no centro da figura, pH de 7,35 a 7,45, um bicarbonato aproximadamente de 22 a 26, você tem um parâmetro de normalidade. Por exemplo, um bicarbonato baixo, então daqui para baixo, quem são os distúrbios que contemplam um bicarbonato baixo? Via de regra, acidose metabólica. Outra situação, na alcalose respiratória. Por quê? Porque o rim, você está com alcalose respiratória. Quem vai se livrar do bicarbonato vai ser o rim. Situações onde você tem um bicarbonato alto, para cá, para cima, alcalose metabólica. Ou na acidose respiratória, seja ela crônica, principalmente na crônica, mas também na aguda. E assim você pode observar como essas linhas do PCO2 cruzam com os diversos distúrbios. Então, por exemplo, o paciente está com uma acidose metabólica, então um bicarbonato próximo de 4, um pH próximo de 7,1. O que eu espero? PCO2 ele vai estar hiperventilando o meu paciente. Ele vai estar, então, com um PCO2 próximo de aproximadamente de 15. Da mesma forma, num paciente que tem, por exemplo, um DPOC, faz uma retenção de CO2 crônica, veja só aqui nessa linha, o paciente está com um PCO2 aí próximo de 70, olha o bicarbonato dele, 36, tá? E um pH praticamente normalizado, isso que a gente espera nesse tipo de paciente. Então essa figura ela é super ilustrativa, vale a pena olhá-la com calma e se deter na análise. Traduzindo tudo isso que foi dito na figura, nos distúrbios simples, na acidose metabólica, eu tenho um bicarbonato baixo, via de regra, menor que 22. Qual é a tendência? Que o pH seja baixo, o BIC baixo e o PCO2 baixo também. Portanto, ele vai na mesma direção. A ideia aqui é que o paciente está exalando mais CO2 para poder compensar essa acidose metabólica. Na alcalose metabólica, bicarbonato maior que 26, BIC alto, pH tende a ser alto e o PCO2 tende a ser alto. Vamos reter CO2, que é um ácido, para poder compensar, tentar compensar.
Na acidose respiratória, PCO2 maior que 45. Então, o PCO2 é alto. E o BIC é alto também. E o pH ele pode ser baixo ou até próximo do normal se for crônico. Da mesma forma, na alcalose respiratória, o PCO2 vai estar abaixo, o paciente vai estar hiperventilando. O pH, a tendência do pH, alto ou normal. E o BIC vai ser baixo. E o PCO2, baixo também. Então veja, a resposta compensatória ela ocorre no sistema não primariamente envolvido. Então digamos que eu tenho uma disfunção renal aguda me causando acidose. O sistema que vai responder vai ser o pulmonar. Então ele vai tentar manter essa relação bicarbonato PCO2 estável, aumentando ou reduzindo, a depender do distúrbio primário. E aí a gente vai prever a compensação através de fórmulas. Tá? Essa resposta compensatória, muitas vezes ela não vai levar o seu pH para a normalidade. Então não confunda compensação com normalização. Esse é um ponto importante também. E aí vem como a gente vai estimar a resposta compensatória esperada. Veja, isso são cálculos que foram desenvolvidos através de estudos e que são padrões. Tá? Então é uma previsão aproximada, mas que precisa existir para você definir se esse distúrbio ele é simples, se ele é um distúrbio puro ou não, ou se ele é misto. Então esse é um ponto super importante na sua análise. Numa acidose metabólica, a gente vai fazer o quê? Vai avaliar o PCO2 esperado. Como que a gente avalia? Exemplo, equação de Winters, 1,5 BIC mais 8 mais ou menos 2. Perfeito, tem que decorar, ponto. Na alcalose metabólica, PCO2 esperado, opção 0,7 BIC mais 20. Tem referência aqui da opção de BIC mais 10, existem outras ainda. São diversas formas, eu vou citar algumas, de opções para você aplicar. Veja, tem até artigo que fala, são várias opções. Então, nenhuma delas ainda tem um estudo que fale, essa aqui é a melhor. Eu decoraria a de Winters para a questão da acidose metabólica, que é o mais cobrado em prova e também é o mais comum na prática. E é o que mais vejo aparecendo. Então, eu decoraria essa com certeza na acidose metabólica. Mas existem opções sim. Na acidose respiratória, aguda é diferente da crônica. Tá? Então, a resposta vai ser diferente porque você tem mais tempo para que lembrar que o rim ele demora mais para conseguir estabelecer uma resposta plena, certo? Então essa resposta aguda ela, muitas vezes nem é o rim que vai fazer intermediar essa resposta. Então a gente tem o BIC na acidose respiratória, o BIC vai aumentar para compensar. Quanto? 0,1 para cada elevação de 1 do PCO2. Na crônica, ele aumenta 0,4, o BIC aumenta 0,4 para cada elevação de 1 do PCO2, portanto é 4 vezes maior na crônica. Na alcalose respiratória aguda, o BIC reduz 0,2 para cada 1 de PCO2 e na alcalose respiratória crônica, o BIC reduz 0,4, então portanto igual, para cada queda de 1 milímetro de PCO2. Então isso aqui é super importante. Então, um exemplo aqui, acidose metabólica, qual vai ser a PCO2 esperada? Equação de Winters, 1,5 BIC mais 8, mais ou menos 2. Quais são as opções que a gente tem de fórmula? Certo? Uma bem prática, interessante, essa aqui a PCO2 esperada deve ser semelhante aos dígitos decimais do pH. Então, olha só que legal. Se ele tem um pH de 7,23, uma acidose metabólica, eu espero que o PCO2 esteja próximo de 23. Então, muito prático assim, sabe? Poderia usar também, como eu já comentei, o PCO2 esperado com BIC mais 15, ou ainda poderia colocar essa opção aqui, que o PCO2 arterial cai aproximadamente 1,2 milímetros para cada redução de 1 mEq por litro na concentração de BIC. Tudo bem. Veja que existe uma compensação esperada, ela deve existir para se definir como um distúrbio simples, puro, mas ela tem um limite, então você precisa ter esse bom senso. Então, em geral, o PCO2 não vai cair muito para baixo de 8 a 12. E isso depende também do organismo. Então, um organismo jovem, um paciente jovem, DM1, 15 anos, sem comorbidade nenhum, abriu um quadro de cetoacidose diabética. Poxa, esse paciente ele vai conseguir hiperventilar muito, então ele chega aí no seu PCO2 de 8, 10, etc. Mas também tem um limite de tempo que o paciente consegue manter essa compensação. Posteriormente, ele vai evoluir com fadiga
e, portanto, um distúrbio misto com retenção de CO2 também. E aí a acidose se torna muito mais grave, por sinal. Exemplo 1. Então, paciente com quadro de diarreia volumosa há 4 dias. O resultado da gasometria é o seguinte. pH, tem uma acidemia, pH de 7,24. PCO2 está baixo, 24. E o BIC baixo também. Então, eu tenho uma acidose metabólica. Então, o pH baixo indica acidemia. Baixa concentração sérica de BIC indica acidose metabólica. Qual que é a próxima etapa na sua análise? Vamos ver então. A resposta é calcular a PCO2 esperada. Então, a gente vai aplicar a equação de Winters para poder saber se está dentro do que a gente espera esse PCO2. Então, eu faço 1,5 BIC mais 8, mais ou menos 2. Poderia usar também a regrinha dos dígitos. Então, veja aqui, ó, pH de 7,24. PCO2 está exatamente de 24. Sucesso. Por essa regra, você já sabe que está tudo certo. Pela equação de Winters, ele daria 23, mais ou menos 2 de 21 a 25. Perfeito, está dentro. Então, por todas as regras, ele está funcionando. Não precisa aplicar todas as regras, basta uma. Eu vejo então que esse aqui, o PCO2, está dentro do esperado da resposta, logo se trata de uma acidose metabólica pura. Dizemos assim, ela está compensada. Não confunda mais uma vez, estar compensado com estar com pH normalizado, tá bom? Exemplo 2. Paciente com pneumonia evolui com choque séptico e acidose lática. Ok. Gasometria. pH de 7,24. Um BIC de 12. PCO2 de 25. Então vamos calcular o que? A gente tem uma acidose, uma acidemia, um processo de acidose, metabólico e um PCO2 baixo. Ok, ele está hiperventilando, era o que eu esperava já mesmo. E aí eu preciso saber se isso aqui, essa resposta está adequada ou não. Qual é a PCO2 esperada? A PCO2 esperada é de 26, podendo variar 2 para baixo, 2 para cima. Portanto, PCO2 está ok, está dentro do intervalo. Se essa PCO2 estivesse fora desse intervalo, não seria uma resposta compensatória adequada. Portanto, não seria um distúrbio puro. A gente estaria, então, portanto, um PCO2 menor que 24, seria um distúrbio misto, uma acidose metabólica com alcalose respiratória. Se tivesse maior que 28, é uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória. Então, será que meu paciente já está, por conta dessa pneumonia, é um paciente idoso e já está fadigando? Pode ser a opção, sim. E aí agora falando um pouquinho sobre os distúrbios mistos. Então, no distúrbio misto a gente tem 2 ou mais distúrbios ácido-básicos ocorrendo de forma simultânea e independente. Isso que é super importante, é a definição. E aí, por conta disso, o pH ele pode alcançar níveis extremos, às vezes incompatíveis com a vida, e se torna bastante perigoso. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora. O paciente com uma pneumonia evoluiu com choque séptico, já é idoso, está hiperventilando há muito tempo, fadigou, e aí ele vai superajuntar uma acidose metabólica com uma acidose respiratória, porque evoluiu com fadiga. Então o pH se torna extremo. Ou o pH ele pode estar perfeitamente normal, ou quase normalizar, porque a gente tem distúrbios opostos. Tem uma acidose metabólica com uma alcalose metabólica, e aí o pH fica normalizado. E como é que você vai diagnosticar esse tipo de distúrbio misto? A história do paciente é muito sugestiva, então você vai ter que buscar elementos na história, exame físico, etc., que já vão te orientando para que provavelmente existe um distúrbio misto. E também não é comum, né? Bem mais comum em paciente crítico, paciente grave de emergência ou paciente da UTI. Segundo ponto, você vai descobrir que se trata de um distúrbio misto baseado no seu cálculo da resposta compensatória esperada. Então, se estiver fora daquilo que você calculou, pronto, já te sugeriu que existe um distúrbio misto. E por fim, super importante, quando você tem uma acidose metabólica, você vai calcular, fazer análise, a abordagem, análise delta-delta. Você faz delta anion gap sobre delta BIC e isso vai te trazer informações preciosas. Então, o que é essa análise delta-delta? Isso aqui é uma das etapas super importantes quando você está fazendo a sua avaliação do distúrbio ácido básico. Veja, fisiologicamente, a variação do anion gap ela é acompanhada de uma variação proporcional do bicarbonato. Eles variam junto praticamente, de uma forma estequiométrica, praticamente 1 para 1.
Então esse é o conceito. Se estiver variando próximo de 1 para 1, perfeito, está normal. Então essa aqui é a fórmula. Delta Onion Gap, que é o Onion Gap que você mediu do seu paciente, o atual, menos 12, que é a média normal, próximo da média normal do Onion Gap. Esse valor aqui tem referência aqui dá 10, mas a maioria delas dá 12. Sobre o Delta BIC, que é 24, menos o BIC atual do paciente, o BIC que você mediu. Então, Onion Gap menos 12 sobre 24 menos BIC. Então essa relação numerador-denominador vai ser super importante para você entender o que está acontecendo. Se a alteração do bicarbonato em relação à alteração, ou seja, a variação do onion gap for muito discrepante, isso vai te direcionar para um distúrbio misto ou não. E aí como é que a gente vai interpretar essa relação delta onion gap sobre delta BIC? Se a relação for próximo de 1, ou seja, entre 1 e 2 é aceitável, a gente vai dizer que houve então uma variação proporcional do onion gap com o bicarbonato, que é aquilo que eu espero fisiologicamente. Portanto, eu tenho somente uma RAGMA, uma acidose metabólica com onion gap aumentado, sem outro distúrbio associado, porque foi proporcional. Se essa relação for maior que 2, indica que eu tenho dois distúrbios opostos ocorrendo. O que significa? Então, a variação do numerador foi maior proporcionalmente do que a variação do denominador. Portanto, esse número ele fica alto, maior que 2. Então, a gente pode dizer que a queda do bicarbonato ela foi menor do que o esperado. Por quê? Porque está vindo bicarbonato de algum outro canto. Então, eu tenho o quê? Uma acidose metabólica com onion gap elevado junto com uma alcalose metabólica. Isso aqui, então, esse número variou pouco e esse aqui variou muito. Então, a relação deles fica maior que 2. E, por fim, se essa relação é menor que 1, então a queda do bicarbonato foi maior do que o esperado, porque eu tenho então um denominador, um valor muito alto aqui no denominador, então o resultado da conta vai ser baixo. Então, em relação, isso mostra para mim o quê? Opa, está tendo muita variação de BIC em relação ao onion gap. Ou seja, meu BIC está sendo mais consumido do que eu esperava. Então eu tenho duas acidoses metabólicas ocorrendo de forma concomitante, ou seja, eu tenho RAGMA com NAGMA. Tenho a acidose metabólica com onion gap elevado ocorrendo junto com uma de onion gap normal. Então, digamos que um paciente idoso com um quadro de diarreia grave e desidratação fez uma perfusão, fez hipotensão e aí fez uma lesão renal. Ele perdeu o BIC pela diarreia, então uma acidose com onion gap normal, hiperclorêmica, e posteriormente fez uma disfunção renal, fez retenção, acidose com onion gap elevado, juntou as duas, consumiu muito BIC, né, em relação ao onion gap. Portanto, essa relação ela vai ser menor que 1, vai ser baixa. Exemplo. Paciente deu entrada na emergência com choque séptico por pneumonia aspirativa associada, até por vez de decorrência, de uma obstrução intestinal alta por um tumor de antro gástrico. Então, esse é aqui um exemplo clássico. Tá? Gasometria, um pH de 7,41, não chama atenção, um BIC de 22, normal também, e um PC2 de 37. Olhando para a gasometria, parece que está tudo certo. E aí a gente vai fazer a nossa próxima etapa aqui, cálculo do onion gap. Então o onion gap é sódio menos cloreto mais BIC. Então 135 menos 82 mais 22, 31. Então veja, a normalidade de 8 a 12. 31 ele tem um onion gap super elevado. Opa! O que está acontecendo? Então eu vou fazer o cálculo da relação delta-delta. E aí fazendo o cálculo da relação delta-delta deu 9,5. Então o onion gap do paciente, menos 12, sobre 24, menos o BIC do paciente. Essa relação deu 9,5. Portanto, muito maior do que 2, extremamente desproporcional. Então, eu tenho muito onion gap, muita variação de onion gap, para pouca variação de BIC. O que significa isso? Existe uma acidose metabólica com onion gap elevado e uma alcalose metabólica concomitante. Então, o BIC variou pouco. Logo, veja, o paciente ele tem uma gaso normal? Tem, só que ele tem um distúrbio ácido básico gravíssimo, certo? E você, claro, óbvio que pela história clínica, você já ia pressupor, até pelo status do paciente, ele não vai estar nada bem.
Mas você, através desses cálculos, descobriu que existe um distúrbio metabólico super grave. Se você corrige abruptamente um deles, esse paciente rapidamente ele vai descompensar, certo? De repente você passou um stent, liberou, o paciente para de vomitar e melhora da parte da obstrução. Puxa, você vai ver que ele vai evoluir com uma baita de uma acidose. Tá? Exemplo 4. Paciente idoso deu entrada na emergência com diarreia volumosa, desidratação, com hipotensão importante. Foi aquilo que eu comentei. pH, uma acidemia, BIC baixo, então uma acidose metabólica, e o PCO2 está baixo com algum grau de compensação. Vamos fazer os cálculos. Cálculo do onion gap, sódio menos cloreto mais BIC. 135 menos 110 mais 10, 15. Opa, então a gente tem um onion gap, sim, um pouco elevado. O cálculo da relação delta-delta revela o quê? 0,21. Então, onion gap menos 12, que é 15 menos 12, sobre 24 menos 10. Então, 0,21. O que aconteceu aqui? É uma relação muito menor do que 1. Então, eu tenho o quê? As duas acidoses, ragma e anagma. Então, o bicarbonato teve uma variação desproporcionalmente alta em relação ao onion gap, certo? Portanto, a relação, então o denominador, a variação um valor muito alto em relação ao numerador. Então, aqui a gente tem uma acidose mais intensa, mista. Então, você vê que o pH até caiu mais por conta de um componente de onion gap aumentado junto com um componente de acidose metabólica com onion gap normal. E agora, finalmente, a simplificação da abordagem diagnóstica. Veja aquela história, exame físico, história clínica e também, claro, né, a gente está aqui fazendo um trabalho teórico, mas você já vai ter, de repente, um lactato em mãos, eletrólitos, potássio, função renal, tudo isso vai te orientando. Então você pode pressupor, baseado somente na história clínica, qual vai ser o distúrbio do seu paciente. Então, digamos, paciente com uma dispneia súbita e taquicardia, jovem, usa anticoncepcional oral. Opa, a hipótese é TEP, uma embolia pulmonar. O que eu espero? Alcalose respiratória. Paciente com febre, hipotensão e alta frequência cardíaca. Será que é um choque séptico? Eu espero o quê? Acidose metabólica. Paciente com dor abdominal em faixa, vômitos incoercíveis. Uma possibilidade de pancreatite. O que eu espero? Contra dos vômitos incoercíveis, alcalose metabólica. Paciente com viagem recente, ingestão de água contaminada, abriu um quadro de diarreia do viajante. Então, paciente, o que eu espero? Uma acidose metabólica com onion gap normal, perdeu o BIC nas fezes. Paciente idoso está com dor lombar, fez uso abusivo de AINES e acabou evoluindo com uma disfunção renal. O que eu espero? Uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Paciente jovem com atraso menstrual, então pode estar com gestação. O que eu espero na gestação? Uma alcalose respiratória. Paciente com insuficiência cardíaca em tratamento, com uso abusivo, às vezes, de diuréticos, evolui com uma alcalose metabólica. Paciente tabagista de longa data, né, retenção crônica, fez um DPOC, acidose respiratória. Paciente DM1 com uso precário de insulina, abriu um quadro de cetoacidose diabética, está hiperventilando. Você espera o quê? Acidose metabólica, com onion gap aumentado. Paciente com ingestão de bebida seguida de amaurose. Opa, lembrar do metanol. Intoxicação exógena por metanol. Você espera o quê? Uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Paciente com desidratação grave. Você fez expansão recebeu por algum motivo uma expansão excessiva, até de volume, com soro físio, com cloreto de sódio. O que você espera? Uma acidose metabólica com onion gap normal, hiperclorêmica. Então esse joguete aqui de diversas situações clínicas com o que você espera, ele é interessante para você já pressupor qual é o distúrbio ácido básico do seu paciente. E aí vem finalmente a interpretação. Se você seguir essas etapas, você vai acertar a grande maioria, então precisa depois buscar questões e treinar, que vai ficar muito bem. Então vamos lá, paciente, primeiro olha para o pH. O paciente está acidêmico ou alcalêmico ou eventualmente está normal. Certo? Cuidado que se estiver normal, você precisa calcular o onion gap e a abordagem delta-delta. Porque pode ser um normal com um distúrbio subjacente. Mas você vai olhar então primeiro para o pH, você vai observar se houve acidemia, e aí você vai identificar se o distúrbio é primariamente metabólico ou primariamente respiratório. Então o paciente está com acidemia e baixo bicarbonato. Uma acidose metabólica
é o seu distúrbio primário. Você vai esperar que exista uma compensação respiratória com redução do PCO2. E assim vai por todo o fluxograma. Tá? Um pH alto, uma alcalose, pode ser por conta de o bicarbonato estar alto, então uma alcalose metabólica, você vai esperar o quê? Uma acidose respiratória, uma redução então da ventilação. Então, por exemplo, paciente aqui com vômitos excessivos. Depois de determinar, você vai fazer o cálculo da compensação esperada, é essencial, estão aqui os cálculos. Né? Então, lembra da equação de Winters na acidose metabólica, que é o mais frequente, 1,5 BIC mais 8 mais ou menos 2. Também na alcalose metabólica, o 0,7 BIC mais 20, algumas referências colocam em mais ou menos 5. E os respiratórios, que você vai ter que dividir em agudo ou crônico. Então, olhou para o pH, determinou se o distúrbio é primariamente metabólico ou respiratório, calcula a compensação esperada, tem que estar dentro do seu gap de compensação, para você falar que é um distúrbio simples, puro, e depois fazer o cálculo do onion gap e da abordagem, e fazer a abordagem delta-delta. Então você calcula o onion gap do paciente, sódio menos cloreto mais BIC, e depois aplica a abordagem delta-delta. Tem referências que fazem, assim, mudam um pouco a numeração e fazem algumas distinções extras. Mas o UpToDate e a maioria dos artigos eles vão usar aqueles valores clássicos entre 1 e 2, menor que 1 e maior que 2. Então fica tranquilo em relação a isso. E é isso, pessoal. Para a análise inicial da gasometria no distúrbio ácido básico, esses são os pontos mais relevantes. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.